Medicina de ponta. Hoje eu tenho a honra de estar entrevistando o professor doutor Francesco Antônio Viscomi. Tudo bem, doutor Viscomi? Tudo bem, Rafael. É uma honra tê-lo aqui conosco. A honra é toda minha. O doutor Francesco é uma celebridade dentro do panorama de videocirurgia ginecológica, tanto nacional como internacional. Ele é um advisor da Sociedade Americana de Cirurgia Laparoscópica. É o único brasileiro que faz parte do Comitê de Cirurgia Laparoscópica lá nos Estados Unidos e é também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Videocirurgia. Como vocês sabem, já mostramos isso em outros programas, mas a cirurgia evoluiu muito e hoje em dia muitas coisas estão sendo feitas por vídeo. Ele, em 1978, operava com o laparoscópio sem um vídeo, mas é também um dos introdutores no Brasil da videocirurgia. Em 1989, ele começou acoplando a câmera ao laparoscópio e começou a fazer essa cirurgia, que hoje em dia praticamente ele só faz isso. Você não faz mais parto hoje em dia, né? Muito pouco. Mas já fez muito. Pouco. Já fiz bastante. Já fiz bastante. Pois é, ele trouxe aqui algumas ilustrações muito interessantes, nós vimos antes, então ele vai contar um pouquinho a história, vai ser meio uma aulinha, vai contar um pouquinho a história, como é que evoluiu até chegar nos dias de hoje. Por favor. Bem, na verdade, a cirurgia videolaparoscópica hoje nada mais é do que uma evolução de procedimentos cirúrgicos que relatam a história já há muitos anos antes de Cristo. Houve sempre uma preocupação do tratamento das feridas cirúrgicas e a grande preocupação no tratamento das feridas cirúrgicas sempre foi de que maneira poderia se controlar o sangramento cirúrgico, né? Quer nas feridas causadas por algum tipo de arma ou quer nas feridas causadas pela cirurgia em si. Então, esse processo foi se fazendo ao longo dos anos. Nesse primeiro quadro, os telespectadores podem presenciar uma imagem muito interessante desse inseto. Essa imagem data de 600 anos antes de Cristo, onde no local da ferida cirúrgica se colocava o inseto. Esse inseto fechava essas duas garras e ao fechar essas duas garras, a ferida cirúrgica ela acabava estancando o processo hemorrágico. Então, praticamente esse, digamos, seria o primeiro método cirúrgico de controle de sangramento durante o ato cirúrgico. Essa preocupação, ela foi se fazendo ao longo dos anos, né? E nós temos, por exemplo, nessa imagem, ilustrados vários instrumentos que tinham exatamente o mesmo objetivo anterior, o do inseto, que era o objetivo de diminuir o sangramento na ferida cirúrgica. Nós podemos observar nessa outra imagem uma ilustração mais clara. Aqui os senhores têm a ferida cirúrgica sendo fechada ou aproximada por esses alfinetes e alguns fios, não é? E esses fios tinham a função também de fechar a ferida cirúrgica. Isso tudo para explicar que a evolução da cirurgia ela foi se fazendo de acordo com o uso de instrumentais que se tinham em determinada época. Quando nós vamos nos reportar ao começo do século passado, nós vamos ver que as feridas cirúrgicas tinham tido, na verdade, uma outra abordagem, né? E essa abordagem era já de alguma pessoa que aplicava no local da ferida elementos que faziam com que o sangramento diminuísse. Aqui todos podem observar que existe a aplicação, esse seria, digamos, o aplicador desse instrumental todo, né, que seria a figura do médico, aplicando ferro aquecido ou pedra aquecida no local da ferida cirúrgica.
já mostrando uma certa evolução em relação ao tratamento das feridas cirúrgicas. Então, praticamente esse foi o começo de uma preocupação em relação ao tratamento, em relação às cirurgias. E hoje em dia, quer dizer, se usava muito ferro, esses elementos, a gente passa mais agora para coisa elétrica, né? Exatamente. Hemostasia elétrica. Quando que começou assim o uso então, do bisturi elétrico? O uso do bisturi elétrico praticamente data de 1929. O primeiro país onde se usou o bisturi elétrico foi nos Estados Unidos, né, em 1929. Você pode perceber que durante um bom tempo se recorreu a outro tipo de método, como esses que nós mostramos. Os fios usados até hoje na cirurgia, na própria videolaparoscopia, nós usamos fio. O fio data do 2º século, né? E o fio ele foi sendo usado durante todo esse tempo, inclusive hoje também ele é utilizado no procedimento cirúrgico. Eu cheguei a pegar um tempo que a gente usava o fio de catiguti, né? Ainda existe, né? Isso, ainda existe. Mas é um fio animal, né? É um fio de tecido animal, e hoje existem fios, digamos, que tem uma característica interessante do catiguti, que é a absorção pelo próprio organismo, mas são fios sintéticos que dão muito menos reação ao organismo, mas que também são absorvidos. Né? Absorvidos. O que mais que tem lá? Então, um dado interessante que vale a pena nós frisarmos é que qualquer período que nós vamos na história, né, nós vamos encontrar um tripé extremamente importante que se mantém ao longo dos anos. Esse tripé é caracterizado pela figura do paciente, né? Então, é o paciente que vai ser submetido ao procedimento cirúrgico, a equipe que vai realizar o procedimento cirúrgico e o instrumental que essa equipe tem. Então, nessa figura, nós podemos ter esses 3 elementos, já é uma figura de 1743, os 3 elementos caracterizados: o paciente, a equipe cirúrgica e o instrumental que a equipe cirúrgica dispunha. Então, com esse instrumental, a equipe cirúrgica realizava uma série de procedimentos cirúrgicos. Claro que a única maneira que se dispunha nessa época de penetrar dentro das cavidades do corpo humano era através de grandes incisões. Então, a equipe cirúrgica, para ela chegar num apêndice, para ela chegar num estômago, para ela chegar numa articulação, ela tinha que fazer grandes incisões. As grandes incisões, logicamente, levavam a um traumatismo maior e a um quadro mais doloroso, a um tempo de recuperação maior. Lembrando que acho que nessa época eles não conheciam infecção, né? Eles não lavar, talvez lava as mãos, não tinha luva, exatamente. O material não era esterilizado. Exatamente. Né? Então, essa figura retrata bem, né? Não existia essa noção de infecção, né? E possivelmente porque também não se tinha uma quantidade grande de infecções, chamadas infecções hospitalares também. Também, né? As bactérias eram outras. As bactérias eram mais comportadas nessa época. Né? O que você tem aqui? Então, esse panorama, na verdade, foi o panorama que acabou existindo durante um grande tempo. Um dado interessante é que o homem é movido pela curiosidade, né? E essas novas técnicas, na verdade, nasceram da curiosidade de um médico suíço em 1804, chamado Philippe Bozzini. E o Philippe Bozzini, ele gostaria de poder entrar dentro de alguma cavidade do corpo humano, mas sem fazer as grandes incisões. E aí ele cria um tubo metálico. Esse tubo metálico ele introduz dentro da bexiga de uma paciente, ilumina externamente esse tubo metálico com uma chama de vela e olha através do tubo
no sentido de fazer algum tipo de diagnóstico do problema que essa paciente tinha. Então, isso nasce em 1804 e é descrito, na verdade, como a primeira tentativa de penetrar dentro de uma cavidade do corpo humano sem incisão. Sem incisão. Sem incisão. E agora ele vai nos explicar o que é a videolaparoscopia. Vamos lá, Francesco. Muito bom. A videolaparoscopia, ela é uma via de acesso para a cavidade abdominal. Esse acesso, ele é feito com incisões muito pequenas, incisões de 0,5 a 1 centímetro, e através dessas incisões nós entramos dentro da cavidade abdominal. Nós podemos observar aqui um desenho mostrando as incisões para entrar dentro da cavidade abdominal. Aqui a representação do útero, as duas trompas e os dois ovários. Nós fazemos, em média, 3 ou 4 pequenas incisões. A primeira incisão é a incisão dentro da cicatriz do umbigo, por onde caminha a fibra óptica, e as incisões acessórias que vão nos possibilitar a realização de vários procedimentos cirúrgicos. Os procedimentos cirúrgicos realizados hoje por videolaparoscopia em ginecologia, eu poderia dizer que são quase todos. Em torno de 90% dos procedimentos cirúrgicos ginecológicos hoje são passíveis de serem realizados por videolaparoscopia. O que não dá para realizar por videolaparoscopia? Certamente os grandes tumores, né, que na verdade são pouco frequentes, e os casos de câncer, principalmente nas fases mais adiantadas. Todas as outras intervenções são passíveis de serem realizadas por videolaparoscopia. A cirurgia de bexiga caída, de perda de urina, você realiza também, não? Também, existe uma técnica que é uma técnica feita por videolaparoscopia, que faz o levantamento da bexiga nos casos de incontinência urinária de esforço, embora também a evolução tenha nos trazido novos dispositivos que se aplicam na região da bexiga, que são dispositivos minimamente invasivos, que ajudam para a correção desses distúrbios. Perfeito. E aqui temos... Então, aqui nós temos uma visualização de como é realizada a cirurgia. O cirurgião, então, ele olha para o monitor de televisão e realiza os movimentos cirúrgicos através de pinças. O que é importante salientar é que o abdômen fica completamente fechado durante a cirurgia. E os movimentos são realizados externamente através das mãos do cirurgião e das pinças. E essa é a imagem que se observa. Como a cavidade abdominal ela é virtual, ela fica, durante todo o procedimento cirúrgico, distendida através do uso de um gás que é o CO2. Os procedimentos videolaparoscópicos, eles avançaram de tal maneira que hoje nós dispomos de auxiliares para a realização da videolaparoscopia. Esses auxiliares são braços mecânicos, não é? E esses braços mecânicos são movidos através de um comando de voz. Então, como dá para nós observarmos nessas imagens, nós estamos fazendo todo o controle da cirurgia direto na tela. Então, a equipe cirúrgica dispõe de uma tela que é capaz de fazer todo o controle da cirurgia. Nessa outra figura, nós podemos observar um braço mecânico sendo... Fecha um pouco aqui, vamos ver aqui. Acionado, isso, um braço mecânico, ele é acionado pelo comando de voz, vejam. Você está falando... Eu estou falando, ele me obedece e coloca a imagem para eu poder fazer o ato cirúrgico onde eu peço. Quer dizer, esse robô ele não opera, ele mantém, ele mantém a ótica fixa, assim você tem uma imagem perfeita, né? Como se tivesse uma câmera num tripé. Exatamente. Eu digo a ele onde eu quero a imagem, ele me coloca exatamente a imagem nesse local. Esse é um avanço que faz parte do que hoje tem sido chamado de cirurgia robótica, né? Para que nós possamos
visualizar alguns procedimentos, é interessante mostrar a clareza da imagem que é captada por essas microcâmaras usadas em videolaparoscopia. Vejam que nós estamos dentro da cavidade abdominal, essas são as alças intestinais, esse é o útero que está sendo rechaçado para cima, a visualização das artérias e aqui nós podemos observar a presença de várias lesões, olha, as lesões vesiculares atrás do útero, né, que são lesões de uma doença chamada endometriose. A nitidez dos vasos que nós observamos, que também são vasos alterados pela doença chamada endometriose. Então, essa clareza de imagem, ela faz com que a precisão diagnóstica seja mais elaborada do que os exames indiretos de diagnóstico. Além disso, nós podemos, então, num outro procedimento, como esse, por exemplo, em que essa paciente era portadora de um tumor de ovário, esse é o ovário direito, né? O ovário direito aumentado de volume. Esse branco é o ovário? Esse branco é o ovário direito. Certo. Tudo isso aqui é o ovário direito. Ele está maior. Isso, ele está maior e ele está maior porque ele tem um grande tumor dentro dele. E nós vamos realizar a retirada desse tumor usando essa pinça, que é muito interessante porque ela coagula e corta o tecido ao mesmo tempo. Vejam que não há sangramento durante o ato cirúrgico. É um alicate que já queima na hora. Exatamente. Já cauteriza. É um alicate que ele cauteriza e ao mesmo tempo ele corta. E praticamente nós retiramos o tumor completamente. E como é que você tira um tumor desse tamanho? Então, esse tumor ele é retirado exatamente utilizando esse dispositivo, olha lá, que é um dispositivo chamado endobag, onde ele é colocado, o tumor é colocado dentro dele e nós perfuramos o tumor sem cair nenhum tipo de secreção para dentro da cavidade. Célula tumoral não Exatamente, cai. Isso é importante, ele não cai. E na medida em que nós diminuímos o volume, vocês vão poder observar. Olha lá, está murchando. Ele murcha, porque nós estamos aspirando, olha, ele murcha. Daí ele fica pequeno para sair. Ele fica pequeno, nós retiramos, vamos fechando esse dispositivo e retiramos o material através de uma das incisões. Isso nos permitiu a realização de cirurgias para tumores de ovário de uma maneira bastante segura, bastante limpa. Esse é o tumor que nós retiramos. Veja, olha, uma vez esvaziado, ele sai completamente de dentro da barriga. O mais interessante, ele era um tumor embrionário e esses são dentes que nós encontramos dentro do tumor. São dentes... Dentes de tamanho de adulto, são caninos, né? Porque era um tumor embrionário que formou dentes dentro do ovário. Isso chama-se cistodermoide ou teratoma de ovário. Muito interessante. Você vê, gente, a evolução da medicina como é e praticamente a cirurgia que fica são cortes o quê? Cortes mínimos, meio a 1 centímetro. Muito bom. Dr. Viscomi, muito obrigado aqui pela presença. Obrigado. Eu queria deixar claro aqui, nós vamos colocar um site que é www.aagl.com, né, que é da American... Como é que se diz? Associação Americana de Cirurgia Laparoscópica. Lá tem muita coisa, é um site bastante completo. E também, você tendo sugestões de pauta, envie para nós, mande suas sugestões. Se tiverem dúvidas, manda um e-mail para o Dr. Viscomi para esclarecer. E estamos aí, Medicina de Ponta está aqui para informar, para trazer o que há de mais novo e moderno, para que você possa ser tratado e recuperado o mais rápido possível. Medicina de Ponta.